Porque através da nossa fé, da nossa perseverança, vidas vai ser alcançada. Vidas, meus irmãos, vai se achegar aos pés do Senhor Jesus. Então nós não podemos parar diante da dor e da dificuldade. Porque, meus irmãos, mesmo na dor, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, o Senhor, meus irmãos, trabalha, o Senhor opera, o Senhor, meus irmãos, liberta. E nós vemos, meus irmãos, que através da adoração, do clamor, do louvor que Paulo e Silas teve, as cadeias veio ao chão. Mas nenhuma alma, meus irmãos, saiu daquele lugar. Porque, meus irmãos, tudo que o Senhor faz, Ele faz com perfeição. Nós vemos, meus irmãos, que a vida daquele carcereiro foi alcançada através da vida de Paulo e Silas. Foi alcançado, ele foi liberto. A casa dele foi transformada através da dor e da dificuldade, através da cadeia e dos momentos difíceis que Paulo e Silas estavam vivendo. Aquela família, meus irmãos, foi alcançada. Então, meus irmãos, não olhe para o momento que você está vivendo, não olhe para a situação que você está passando e deixe essa situação sufocar a sua fé. Porque a nossa fé tem que estar firmada, meus irmãos, em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, que o próprio Senhor, Ele próprio, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Porque, meus irmãos, Ele sabia que nós iríamos chorar. Ele sabe que nós vamos passar por momentos difíceis. Mas Ele fala, meus irmãos, que Ele próprio enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É isso, meus irmãos, que nos dá esperança. A esperança nossa, meus irmãos, é que nós vamos sair daqui para uma eternidade com Cristo Jesus. É isso que tem que nos motivar a estar diante da presença do Senhor. É isso que tem que nos dar força para nós lutar, para nós batalhar. É entender que nós estamos aqui correndo atrás de uma eternidade com Cristo Jesus. A eternidade, meus irmãos, com Cristo Jesus, é aquilo que nos dá força para prosseguir. É aquilo que nos direciona, meus irmãos, a trilhar um caminho que muitas vezes vai ter espinho. Muitas vezes, meus irmãos, vai ser um caminho apertado. Mas vale a pena nós trilhar esse caminho por causa, meus irmãos, da nossa vida, da nossa comunhão, da nossa salvação com Cristo Jesus. Meus irmãos, nós não podemos olhar para o cenário que nós estamos vivendo e desanimar, mas é nós olhar e entender que o Senhor, meus irmãos, é aquele que opera em meio, meus irmãos, aos momentos bons e meio aos momentos difíceis. É aquele, meus irmãos, que a palavra dele nos fala que não há nada, meus irmãos, difícil demais a qual ele não possa fazer. E nós, meus irmãos, somos testemunhas disso. Qual outro Deus, meus irmãos, tinha poder de abrir o mar para o povo passar em terra seca? Qual? Nenhum, meus irmãos, não ser o nosso Deus. Nenhum outro Deus, meus irmãos, tinha poder para caminhar sobre as águas. O nosso Deus. É esse Deus, meus irmãos, que nós pregamos, que nós anunciamos. Um Deus, meus irmãos, que dá força ao cansado, que dá vigor, meus irmãos, aquele que não tem nenhum vigor, que dá esperança para aquele, meus irmãos, que não tem. Então, nós temos que prosseguir, nós temos que estar firmes com esse Deus, porque através da nossa dor, através da nossa luta, da nossa dificuldade, vidas vão ser alcançadas, meus irmãos. É isso que vale mais a pena. Paulo entendeu que mesmo sendo chicoteado, mesmo sendo acorrentado, ele sabia que o que ele tinha era que adorar. E nós somos da mesma maneira, meus irmãos. Está doendo, adora. Está sofrendo, adora. Não é fácil, mas é necessário nós adorar o nosso Deus. Porque enquanto nós estamos adorando, o Senhor está trabalhando, meus irmãos, em nosso favor. Quando nós entendemos, meus irmãos, que nós temos que lutar, não, meus irmãos, com a nossa força, mas é a dependência de Deus. Porque quando nós somos dependentes de Deus, meus irmãos,
nós vamos ser igual Paulo, nós vamos ter uma vida de oração. E o que sustenta, meus irmãos, o cristão é a oração. Meus irmãos, o nosso alimento é a oração. É aquilo, meus irmãos, que nos dá força para prosseguir, para continuar. É orando e perseverando com Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, mesmo na dor, mesmo na luta, não pare, porque através da nossa dor, através da nossa prisão, vidas, meus irmãos, para serem alcançadas. E o que importa mais, meus irmãos, é nós alcançar almas para o reino do céu. Porque, meus irmãos, é o que nós temos que buscar. Almas para povoar o céu, para reinar, meus irmãos, com Cristo Jesus. Esse, meus irmãos, é o nosso maior objetivo. Reinar com Cristo Jesus. É uma vida eterna, meus irmãos. É algo que não é comparado com nenhum sofrimento que nós passamos aqui nessa terra. É algo, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos fala, que olho não viu e ouvido não ouviu. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, meus irmãos, é algo que vale a pena. Vale a pena nós batalhar, vale a pena nós sofrer, nós padecer por causa do nome do Senhor Jesus. Porque se nós, meus irmãos, choramos com Ele também nós vamos nos alegrar. Se nós sofrermos, meus irmãos, com Ele também, meus irmãos, nós reinaremos. E isso, meus irmãos, que nós temos que ter a certeza, que vale a pena padecer. Mas padecer por nome do Senhor Jesus Cristo, por levar a palavra do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, todo aquele que leva a preciosa palavra do Senhor Jesus, ele vai, meus irmãos, passar por afronta, ele vai passar por perseguição. Porque, meus irmãos, é esse o intuito do inimigo da nossa alma, que nós venhamos desistir de buscar a presença do Senhor. Mas, meus irmãos, que o Senhor venha nos dar força para que nós venhamos perseverar. Perseverar, meus irmãos, até o fim. Porque essa é a promessa do Senhor. Para aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. E que nós venhamos ser, meus irmãos, esses que perseveram, esses que guardam a preciosa palavra do Senhor em nosso coração. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração.